Muita gente se pergunta sobre qual é o primeiro livro de roteiro que deve ler ou qual é o livro mais completo sobre a escrita audiovisual. Já adianto que a resposta é que não existe melhor livro sobre a arte de roteirizar. Mas é claro que existem aqueles que nós recomendamos, pois moldaram uma geração de roteiristas. Por isso, neste vídeo vamos recomendar alguns livros que acredito serem fundamentais no seu processo criativo. Olá pessoal, eu me chamo Arthur Bernardo e esse é o canal Aula de Roteiro, um lugar onde ensinamos truques e dicas sobre a escrita para o cinema e a televisão. Por isso pedimos que deixe sua curtida nesse vídeo e para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, pois isso ajuda muito no nosso processo de crescimento pessoal. Já adianto que não existe o melhor cinema do mundo, mas, em compensação, o cinema norte-americano aprofundou seus conhecimentos nos estudos sobre storytelling, e por isso os livros que vamos recomendar são norte-americanos. Mas isso não significa que você não possa se basear em autores brasileiros, argentinos, cubanos e franceses. Outra coisa importante é que um canal no YouTube não é o melhor lugar para aprender roteiros, então frisamos a importância de você procurar uma escola de cinema, uma faculdade ou um curso específico sobre roteiros, que pode abrir seus horizontes para o conhecimento, porque muito mais importante do que escrever é expandir o seu networking e conhecer pessoas. Portanto, recomendo que você utilize esse canal como um complemento dos seus estudos. Mas que tal nós falarmos agora dos livros? Não vamos considerar que sejam apenas manuais de roteiro, mas sim materiais de estudo para aprimorar a sua técnica. Veja bem, não existe o melhor cinema do mundo, também não existe o melhor livro de roteiro do mundo. Então nessa lista vamos recomendar livros onde você pode se identificar com a metodologia de cada um deles e escolher para si o seu xodó. Lembrando uma coisa importante, essa é apenas a minha opinião. Então fique à vontade para deixar nos comentários quais livros você acha essenciais para aprender roteiro ou qual livro eu deixei de citar nessa lista. Bom, eu separei essa ordem de livros em duas listas, e não é porque vou citá-los em ordem que você precisa necessariamente ler nessa ordem. Na primeira lista vou recomendar os livros que eu considero ideais para quem está começando. E na segunda lista colocarei aqueles que falam de um conteúdo mais específico e avançado. Também deixarei os links de acesso para comprar esses livros pela Amazon, então prepare o seu bolso. Começando os trabalhos na primeira lista, na minha opinião, o primeiro livro de roteiro que deve ser lido é o Story, do Robert McKee, pois ele é a introdução dos termos e técnicas de roteiro audiovisual. McKee é considerado um guru entre os roteiristas, já serviu de consultoria para diversos escritores. Esse livro servirá como uma boa base para você compreender os conteúdos seguintes e mais avançados, mas não se engane. Tem muita gente que acha que é roteirista só porque leu um livro, e muitos se baseiam somente no story para argumentar que sabem o que estão fazendo. Apesar disso, creio que você vai preferir ler outros livros e por isso segue nossa segunda recomendação. Sid Field é outro autor renomado sobre a escrita para o audiovisual. Ele é autor de 2 livros que são preciosidades. Manual do Roteiro segue as mesmas linhas do Story, mas aprofunda um pouco mais os ensinamentos sobre a estrutura cinematográfica nos 3 atos. É uma boa forma de você manjar e compreender como a maioria dos filmes são estruturados. Mas ocorre que, como eu mesmo digo, roteiro não é regra e nem fórmula, roteiro é técnica e ferramenta. Pense bem, se a estrutura dos 3 atos fosse uma receita de bolo infalível, todos os filmes seriam bons, e isso não é verdade. Todo roteiro apresenta problemas, e é por isso que Sid Field traz o livro Roteiro, Problemas e Soluções, para nos ajudar a identificar quais são os problemas que assombram nossas narrativas. Esse material traz listas de sintomas que muitas vezes passam despercebidos por nós, mas que, quando identificados a tempo, nos ajudam a tornar nossas tramas ainda melhores. E bom, falando em estrutura, não podemos deixar de citar o Save the Cat, do Blake Snyder, que na tradução ficou Salve o Gato. Costumo dizer que o Blake Snyder é o arrogante útil, porque sua forma de escrever determina que será o último livro de roteiro que precisará ler na sua vida. Porém, apesar de eu não acreditar nisso, recomendo a leitura desse livro porque ele aprofunda conhecimentos sobre os famosos beat sheets e também sobre algumas compreensões importantes de logline e networking entre roteiristas. Passando agora para a segunda lista, aquela que mencionei ter conhecimentos mais avançados, vamos falar primeiro do meu livro de roteiro favorito, Psychology for Screenwriters. É assinado pelo William Indyk e se trata de um mergulho sobre a mente humana aplicando os conceitos da psicologia na construção de personagens.
Freud, Jung, Erikson e Campbell e muitos outros estudiosos da psique se encontram com exemplos de enredos famosos do cinema, que foram criados a partir de conflitos psicológicos da vida real. Outro bem específico, mas que foca mais em estrutura, é Aristotle Poetics for Screenwriters, que na tradução seria a Poética de Aristóteles para roteiristas. O autor Michael Tierney nos ensina a aplicar justamente os conceitos mais antigos criados por Aristóteles nas nossas histórias. Algo que parece até comum tendo em vista a estrutura dos 3 atos, mas que na verdade pode ser bem mais explorado do que imaginamos. Se tratando da criação dos arcos de personagens, um livro que mudou minha vida foi Creating Characters Arcs, da autora Kiemi Wieland. Aqui aprendemos a criar arcos de personagens baseados na mentira que nossos seres atuantes acreditam. E a partir disso conseguimos estipular possíveis caminhos irreversíveis que eles tomarão baseados no entendimento de que o arco do personagem determina a estrutura. Já a Linda Seger é uma autora renomada que nos trouxe 2 grandes exemplos de aplicação de carga dramática em nossas histórias. Creating Unforgettable Characters traz uma perspectiva sobre os perfis de personagem, enquanto o livro Writing Subtext nos faz refletir sobre as mentiras que beneficiam a história. E como o não dito e sim interpretado muitas vezes pode ser mais importante. Já o autor John Truby nos faz mergulhar na anatomia dos nossos textos com o The Anatomy of Story, que reflete sobre alguns passos importantes que nós devemos tomar como roteiristas na composição narrativa. Enquanto em Anatomy of Genres, o autor aprofunda o conhecimento a respeito dos gêneros cinematográficos e como escrever para cada um deles. Bom, até aqui recomendei 2 listas de livros interessantes para vocês, mas se tem um livro que considero fundamental para qualquer cineasta ler, esse seria Hitchcock e Truffaut, que transcreve as palavras exatas ditas pelos cineastas quando se reuniram para uma entrevista e conversaram sobre suas perspectivas sobre o cinema que produziam. Essa recomendação é um bônus para que você entenda que podemos aprender sobre roteiro e outras fontes que não focam apenas na escrita. Mas e aí? Acha que faltou algum livro? Deixe nos comentários se você já leu algum desses indicados e me diz o que você achou. Não esqueça também de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. E se quiser aprender um pouco mais sobre a escrita de roteiros, eu recomendo dar uma olhada nos cursos onde dou aula. No Roteiros e Narrativas eu sou professor da disciplina Construção de Personagens na formação de roteiristas. Eu também realizo uma mentoria chamada Curta em Prática, onde auxilio meus alunos a escrever um roteiro de curta-metragem em 2 meses. Caso tenha interesse, é só acessar os links da descrição do vídeo. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima!